Boa tarde, boa noite, bom dia. Que haja paz aí na sua casa, que haja tranquilidade. Nós queremos hoje agora fazer uma meditação no capítulo 6 aos Romanos. É uma carta escrita aos Romanos, né? Lá em Roma, é claro. O apóstolo Paulo escreveu para eles. Eu gostaria de fazer uma meditação hoje nesse vídeo, tá bom? Obrigado aí por você estar aí sempre assistindo. Continue então dando aquele like, né, para nós e também compartilhando, e pode também fazer os seus comentários, né? O que você achou, o que você não gostou, o que pode ser mudado, se discorda. Eu estou aí para ouvir, tá ok? Então tá. Você vai deixar então aquele like, se inscrever, tá? Pode se inscrever também se quiser, né? O número de inscritos aí tem aumentado bem mesmo, sim. Está muito bom o número de inscritos, né? E o número de visualizações, dá um nó na língua, né? Está mais ou menos aí a 2.500, uma coisa assim. Vamos ler então a Bíblia? Vamos lá. O apóstolo Paulo falando com eles num conselho, como que nós ficamos livres do pecado pela graça, né? Quando eu sou livre do pecado pela graça, graça é, nós os evangélicos já sabemos, mas você que ainda não é evangélico, que está nos acompanhando e que está gostando, que tem tido prazer em ouvir os ensinos da Bíblia, então, livres do pecado pela graça, isso significa que antes se poderia ser livre do pecado pela lei que Deus deu a Moisés. Com Jesus, ele então, de graça, perdoa os nossos pecados. É um favor imerecido. Ele quis morrer no seu lugar, para que nós, assim, fôssemos perdoados. É uma dívida que ele pagou para nós que nós não pagaríamos, né? Ele foi assassinado naquela cruz, né? Morto cruelmente, né? Torturado. Meu Deus do céu, uma coisa terrível, por causa do pecado de toda a humanidade. E é isso que nós queremos falar, que Paulo está explicando para a igreja, aos romanos, e vamos ver o que Paulo estava explicando para eles, né? Capítulo 6, começando no primeiro versículo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mais abunde ou mais aumente, né? Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça aumente em nossa vida, a graça de salvação que Deus nos deu? Ele mesmo responde isso, tá? Ele mesmo responde isso dizendo de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Né? A gente morre para o pecado quando a gente toma uma decisão de aceitar a Jesus como nosso Salvador, uma vez que ele morreu pelos nossos pecados. Então aí eu estou morrendo, né, junto com Jesus. Quem deveria morrer era eu, mas como eu não morri, ele morreu por mim, eu subentendo que eu morri com ele, entendeu? Aí ele fala, por isso que ele fala, né? Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos? Ou, porventura, ignoreis que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados, assim, não é um batismo nas águas só, tão somente, mas pode ser o batismo nas águas, que depois a gente explica mais aqui embaixo. Que é um batismo, é uma prova de fogo. Ele enfrentou a morte no nosso lugar e morreu, e nós então morremos com ele, é um batismo de fogo, né? Então, ali nós morremos com ele. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. O que acontece? Eu tinha um ritmo de vida, eu tinha hábitos, eu tinha meus costumes, eu tinha um caráter, mas agora eu vou ter outros hábitos e outros costumes dos quais
Jesus ensina que nós deveremos ter a partir do momento em que nós passamos por essa prova da morte de Jesus, que nós morremos com ele para uma novidade de vida. É como que uma pessoa que vai recebe um ensinamento como viver melhor, né, vai ter uma novidade de vida. Uma pessoa que recebe o ensinamento de que o que ele está fazendo está prejudicando a si mesmo, né? Digamos, por exemplo, usuário de droga. Ele está prejudicando se não sabe que está se prejudicando, ele acha que é um prazer. Assim é o homem antes de aceitar a Jesus. Ele está se prejudicando nos vícios também, no caráter duvidoso, né? E ele, então, quando ele larga as drogas, o usuário tem uma novidade de vida. Agora ele começa uma outra vida, até mesmo os colegas, os supostos amigos, né? Agora não tem mais ligação com essa gente. Tanto é que precisa se afastar mesmo, né? Então, como nós temos novidade de vida, a gente afasta dos costumes antigos que não condizia com aqueles que têm uma nova vida com a morte de Jesus, porque a nova vida na morte de Jesus está lhe conferindo a ressurreição um dia, se passar pela morte nessa terra, para depois também, como Cristo subiu aos céus, aí nós vamos subir também. Correto? Mais ou menos isso, né? Não entendo muito não, mas estou aprendendo. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, também seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu acabei de falar isso, né? Se nós morremos com ele e fomos sepultados com ele, então na semelhança da sua ressurreição, nós haveremos também de ressuscitar. Não por méritos meu ou por méritos de qualquer outro cristão, mas é pelos méritos do Senhor Jesus. É algo que as pessoas que não são evangélicas, elas não entendem e dizem, põe uma Bíblia aí debaixo do braço, mete um paletó e uma gravata, vai para a igreja e diz que está salvo. Né? As pessoas falam isso. E eles não estão errados, não. Se eles entendessem, é que eles não sabem o que estão dizendo. Mas eles estão dizendo algo que é verdade. Ninguém pode ir para um lugar e dizer que está salvo. Não, você é salvo pelos méritos da morte do Senhor Jesus no seu lugar. Isso chama aceitar a Jesus como Salvador. Agora ficou claro para você que não é evangélico? Bom, então é isso, meu. Então eu não aceitei Jesus. Não, você não aceitou ainda. Você tem que morrer com ele, né? Vamos continuar aqui onde nós estamos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado pelo pecado. Então, aqui está dizendo que nós morremos com ele, né? Para que nós não viemos servir mais o pecado. E vai pecar, o irmão Brandão ainda peca? Peca, né? A gente pega por palavra, por pensamento, por olhares, a gente peca. Mas só que é um pecado que ninguém se livra dele na totalidade. Mas a busca sua, né, de santidade, ela está naquela batida. Misericórdia, Senhor, me ajuda. Oh, Deus, me ajuda a vigiar em palavras, me ajuda a vigiar em olhares, me ajuda a vigiar em pensamentos, porque os pensamentos ocultos que ninguém está vendo é perigosíssimos. Nós enganamos as pessoas, entendeu? Mas nós não nos enganamos a nós mesmos e a Deus. E quando eu não consigo enganar nem a mim mesmo, tem uma tal de consciência que fica, meu Deus, puxa, eu não estou legal com Deus, eu não estou legal com a minha esposa, eu não estou legal com esse, com aquele, com aquela, isso não está legal. E se eu habituar com isso, e isso não sair, isso virar um hábito, eu posso acostumar com isso e isso tornar normal, aí perde-se todo o caminho
da salvação e começa então já voltar ao homem antigo, Adão do pecado, né? Então vamos aqui continuar. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, uma vez que Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, morreu na sexta, ressuscitou no domingo pela manhã, a morte já não tem mais poder sobre ele, né? E se nós vamos ressuscitar com ele, também a morte não tem mais poder sobre nós. Vai ter uma morte, vai ter morte no corpo da carne? Vai, né? Mas essa morte aqui é a morte espiritual. A morte espiritual é terrível, né? Porque ela não tem jeito mesmo, né? Então, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí entra agora uma outra coisa interessante. Eu começo a viver para Deus. Eu começo a viver de forma tal que o meu jeito de vida leva aos outros a observar a minha forma de vida e comentarem: olha, o Brandão parece outra pessoa, cara. Por quê? Ele agora diz que é cristão, evangélico. É mesmo? Duvido, né? As pessoas duvidam, né? Mas depois falam: mas não é que é mesmo, cara? Lembra aquele negócio que o Brandão fazia? Parou, meu irmão. Ele bebia? Não bebe mais não? Dia não, Brandão, nem na porta do botequim vai, né? Ele fumava, parou de fumar. Está assim com quem? Com Deus, porque ele agora vive para Deus. Falei nos outros vídeos passados. Os prazeres, a alegria, a felicidade, as festas, passeios, comidas boas, tudo isso vai continuar, entendeu? Nada disso é proibido, né? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Em Cristo Jesus, tá? Mas assim vós também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, que ressuscitou você depois que você morreu com ele por causa dos seus pecados. Uma vez que ele morreu por causa dos meus e dos seus pecados, ele pagou a dívida, meu irmão. Estou livre. Estou livre, graças a Deus. Aleluia. Amém. Pode dar um glória aí? Pode, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, aqui o que mesmo? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aqui, ó, corpo mortal. As paixões, o vídeo de ontem, paixões desequilibradas da alma, através do corpo, né? Meu irmão, vou pegar, eu vou fazer, eu vou comer, eu vou e tá, vou arrebentar, eu tô indo. Opa, peraí, né? Aí, né? Agora está dizendo o quê? Está falando, e não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, né? Sobre o vosso corpo mortais, obedecendo ele nas suas paixões. Paixão gostosa pode ser, né? Mas paixão não é amor. Concorda? Tanto é que todo mundo já apaixonou por um homem ou por uma mulher ou por alguma coisa que depois viu que aquilo não era verdade, entendeu? A coisa não progrediu. Então tem paixão, é um troço perigoso mesmo, né? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Mesma coisa, né? Não ofereceu os membros do seu corpo ao pecado. Por exemplo, beber, usar aí coisas das quais vai entorpecer você, coisa que vai trazer problema para o seu pulmão, para o seu coração, para o seu intestino, estômago,
com bebidas, que vai ficar cirrose, o cigarro que vai contaminar o pulmão, essas coisas, né, tá falando que vai atrapalhar como instrumento de iniquidade, mas aí ele fala o que se deve fazer, né? Mas oferecei-vos a Deus como os ressurretos dentre os mortos. Você vai oferecer-se a Deus como alguém que nasceu de novo, né? Que a morte de Jesus, como ele foi assassinado na cruz, ele foi amassado, moído, como está escrito em Isaías 53, ele foi moído pelos nossos pecados. Ele é o castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Isaías 53. Mas, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Lembra que eu falei da lei de Moisés? A lei de Moisés era muito dura. Furou o olho de alguém, vai ter o olho furado. É dente por dente, vai por aí. Então, com Jesus, não, ele veio e pagou por nós aquilo que nós não poderíamos pagar, né? Então, continuando, ele fala assim no versículo 15, e daí, havendo de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que todo aquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Se eu deixo o pecado me escravizar, então eu estou deixando me escravizar para a morte. Eu quero até falar do meu jeito aqui agora, porque o escravo do pecado, ele sofre muito, né? Mas aquele que não é escravo, mas que ele tem o prazer de servir ao Senhor, ele está preso não como escravo, mas aquele que é livre para servir com felicidade, né? É o que Paulo está falando. Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Graças a Deus que vocês obedeceram a forma de doutrina que agora vocês estão se entregando a ela, porque essa doutrina é a bênção de Deus, essa doutrina é que traz a felicidade, essa doutrina é aquela que te prepara e te molda para você ir para o planeta céu e sair dessa terra de engano, de mentira, falsidade, idolatria, corrupção, roubo. É o Senado que não se equilibra, os deputados que não vai para frente, o presidente da República que misericórdia, o STF, o PGR lá como, né? Então o rolo danado, gente, a gente não pode ficar nessa terra sofrendo como sei lá, um pão na boca de banguela. Meu Deus, e depois ir para o inferno, misericórdia. Tomou tendência na vida, meu irmão. Hein? Poxa, vamos então, rapaz, viver uma doutrina de forma que depois nós vamos ser libertados do pecado e agora vamos ser servos da justiça e morar com Deus. Tem outro lugar preparado, isso aqui não vai à frente, não. Isso aqui vai de mal a pior. Por que vai de mal a pior? Porque o Beelzebul, o chefe dos demônios, rapaz, ele muda a cabeça desses homens todos. Olha, o político que entra hoje tem que ser muito honesto para segurar a barra. Tem gente boa lá, tá? Tem gente boa aqui na prefeitura de Volta Redonda, tem gente boa nos senadores, tem também no município, tem os vereadores, né? Tem vereadores bons, mas mesmo assim, no meio deles tem um conluio, alguma coisa de uma falcatrua que às vezes a pessoa tem que meter a mão também, entendeu, no cofre, para que os outros
depois o projeto dele passe. Às vezes você vota num troço errado, porque o seu certo depois não vai ganhar voto. E isso mistura tudo, meu irmão. Aí o capetão lá dos infernos fala, agora ele vai entrar para meu time agora. Então, existe outro lugar. E o governo é Jesus, tudo bem? Vamos aqui, porque a leitura ainda tem. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como a homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Meus lábios, santificação. Meus ouvidos, santificação. Minha mente maldosa, para a santificação. Meus olhos maldosos, para a santificação. Versículo 20. Porque quando eras escravo do pecado, estavas isento da relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Ah, sim, ele está perguntando. Quando você estava lá no meio da perdição, qual era o resultado que vocês tinham? Quando vocês estavam lá na bebedeira, tudo de ruim, qual era o que vocês tinham de ganho? Ganho contínuo, com felicidade, com satisfação. Era momentâneo, meu amado. Eles até falam que é uma brincadeira, tá? Fala assim, cara, quando está muito bêbado, até o cachorro lambe a boca dele e ele não está vendo, né? Somente as coisas de que agora... Não, ele fala assim, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, hoje, eu tenho vergonha de coisas que eu fiz no passado. E quando eu perder esse sentido da vergonha, é porque eu estou sujeito a voltar a fazer. Entendeu? Porque o novo homem tem vergonha. Tem vergonha. Vergonha mesmo, entendeu? Caramba. Meu Deus. Não quero fazer isso mais, não. Que Deus me dê capacidade, sim, meus irmãos. Meus amigos que ainda não são meus irmãos, que vai ser, né? Não quero voltar lá, não. Mas não quero mesmo. Não deu certo, não, cara. Eu chorei amargamente depois. Prestou, não. Não prestou, não, cara. Mas um dia eu levantei novamente. E aqui hoje eu estou. Isso tem 40 anos, mais ou menos. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Meu irmão, não abro mão, não. Não abro mão, não. Não abro mão, não. Não abro mão. Entendeu? Não abro mão, não. Essa vida eterna, ela é para todos que quer. Quem não quer a vida eterna no céu, no planeta do Deus que criou tudo, ele tem uma vida eterna sem Deus num lugar aí que misericórdia. Pelo que Jesus falou que tem choro e ranger de dente, meu irmão, querer não, de jeito nenhum. Aí ele encerra aqui no versículo 23, dizendo assim, eu vou falar diretamente o 22 e o 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, ele falou aqui, né?
O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom da graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe por que muita gente não aceita? Porque é de graça. A pessoa está acostumada a pagar caro para ter coisas boas. E isto é de graça. E a maioria das pessoas mais simples, os mais humildes, são os que mais seguiam a Jesus quando ele estava na terra. E ele, em um dado momento, ele falou: Pai, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor revelou isso aos pequeninos e não aos sábios, entendidos e estudiosos. Porque quem estuda muito, faculdades, doutores, essa coisa toda, você pode ver que a maioria desses grandes estudiosos, principalmente das mídias, atrizes e atores, né? Essa gente são tudo espírita. Eles pautam pelo livro dos Espíritos, escrito por Kardec. Porque não exige mudança. E é uma ciência bonita, feita pelos demônios, que as pessoas acham muito correta e muito mais fácil de aceitar. É só ser caridoso, trabalhar de graça, fazer isso ou fazer aquilo. Me desculpa, senhor espírita, você que estuda aí, né, os livros dos espíritos que Kardec escreveu, das meninas lá de Chicago, né, as duas que recebeu os espíritos lá, que ele interpretou e que escreveu o livro dos espíritos, que é a Bíblia dos espíritas. Me perdoe, tá? Me perdoe, porque eu já, conversando com o espírita, e ali então ele mudou para o evangelho, depois que eu expliquei para ele que os demônios são criativos, eles estão de uma forma enganando a muita gente. Uma coisa, por exemplo, que eles fazem, né? Deixa eu ver se eu dou um risco aqui rápido. Esse camarada aqui, ó, tá fazendo milagre. O nome dele eu não sei. Dá o nome que você quiser dos que tem hoje aí, que dizem que faz milagre. Principalmente aqui pro lado de São Paulo. Ou então na Bahia, lá um bonecão muito alto, né? E outros mais, que eles dão nome. Você sabe que o danado faz milagre mesmo? Faz. Cura. Se você crê que esse camarada cura, você vai segui-lo. Para onde? Para o céu não é. Porque quem faz milagre, que é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. Ninguém vem ao Pai, não ser por ele que ele falou. Então os espíritos que dizem são pessoas que retornaram de luz para ajudar a Terra, essa coisa toda, são, me perdoe, demônios, que quer enganar multidões, multidões e multidões, fazendo milagre através de idolatria. Deus é contra a idolatria. A Bíblia é contra a idolatria. Eu vou ler qualquer coisa outro dia sobre idolatria, mas não para poder aborrecer os idólatras. Eu não sou contra a sua fé e seu jeito de ser. Continue do jeito que você quiser, então. Mas se você quiser fazer uma experiência, torne Jesus o seu ídolo. Aí você vai ver como é que vão mudar as coisas, tá bom? Bom, vamos encerrar, né? Vamos encerrar então, porque olha ali, já deu 30, vai dar 30 minutos. Tem um amigo aí de São Paulo, Brandão, fala mais aí, Brandão, não preocupa com esse negócio de horário, não. Ok? Boa noite para vocês, tá? Já estão acostumados comigo, com o meu jeito, né? Eu ri, a beça foi do telefone ontem tocar. Eu chamei minha esposa para pegar o telefone. Ai, meu Deus. As pessoas que entendem falam assim, poxa, dá para você editar, rapaz, vai dar um corte. Não, deixa, rapaz, é melhor ainda. O pessoal gosta, né?
Então vamos fazer uma oração para encerrar isso. Eu quero abençoar você nessa noite e te agradecer por ter ficado até agora aqui comigo. Prazer muito grande saber que você, né, está aí comigo. Você está aí tendo, não perdendo tempo, mas olha, vocês ficam tão ligados aí que eu sinto vocês. É verdade, olha, eu estou olhando agora para a câmera, mas para mim eu estou vendo vocês aí olhando para mim, né? E eu posso falar boa noite de verdade, né? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, a sua família, que Deus abençoe o seu emprego, os seus negócios e que você possa aceitar Jesus como Salvador depois dessa palavra aqui de Romanos capítulo 6, tá ok? Gente, me dá o like, se inscreva, compartilha, né? E faz o seu comentário aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado porque você ficou aí até agora, tá? Espalhe esse vídeo por aí para todo mundo, para que nós tenhamos muito mais pessoas salvas e livres da morte eterna. Deus te abençoe.